André, eu pedi pra você mexer aquele dia aqui, foi ruim, viu? Agora tá beleza. Entrou a dado de sol, velho. Tirar uma foto do patrão ali. Meteu porrada. Não mexe não, moço. Mano, vai tirar foto? Não, fala a menina posar a tampa. Ah, tá. Tira aí, André. Você Não. É enchendo de saco, André. Mas é sério, eu preciso de Tira. imagens suas fazendo umas Vamos caretas. lá. Assim, meio pensativo. Aí Não, eu queria ir na hora. Eu tirei. Manda um alô aí pro seu pai, pro seu Vai, mãe. faz aí. Quem que tá no grupo dos seus pais lá? Vai botar a mão mais perto, vai. Vai, faz. Tem que fazer a sua mãe? Faz aí. Não, espera o quadro ficar cheio, fica mais bonito. Tô parecendo que o cara sabe bastante. Os os coisas- alunos são bem bestas, precisa explicar um monte de coisa. Então, beleza, vamos lá. 4G. Ligação iônica. Você já ouviu falar já ou não? Só Já. pra ter uma ideia. Já, né? Mas eu não sei o que se trata. Não. Você sabe que tem 3 tipos de ligação, né? Sim. Ligação iônica, covalente e metálica. Iônica me remete a íon. Um vai doar elétrons e um vai receber. Covalente é um compartilhamento de elétrons. E metálica, a gente vai falar sobre elas, cada separado. Mas quando você tem uma ligação de um metal do tripé, metal na mesa, na cadeira, os átomos se aproximam por causa da eletronegatividade também, aí os elétrons ficam coexistindo em volta. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar da iônica primeiro. Livro. Vou explicar aqui rapidinho. O que é uma ligação iônica? O recheio, a cereja do bolo aqui da ligação iônica é você saber que um vai doar elétrons e um vai receber, só isso. Só você saber isso. Como que eu vou saber qual elemento químico que vai doar elétrons e qual vai receber? Você tem que respeitar a regra do quinteto. Ou a regra do dueto que eles falam também. Tem uma coisa. O que é isso? É que eu queria ver uma coisa no seu caderno de física. Vamos lá. O que é isso? Vou fazer a distribuição eletrônica do sódio e do cloro. Se liga. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Fechou. Essa distribuição que eu tenho do sódio. Cloro. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Aqui entra a importância de saber distribuição eletrônica, porque às vezes a gente fica meio. Para onde o menino vai usar no ensino médio? Talvez para ter um entendimento melhor de ligação eletrônica. O que acontece? A ciência em si, eu já falei isso para vocês, repito, ela estuda a natureza em volta. Hoje está mais separado. A gente vê que no ensino médio, física separado, química e biologia. Quando você começa a subir de patamar, você fica mais estudando separado as coisas. Mas dá só ligação química iônica. Tem como você fazer mestrado e pesquisa só nessa área. E seguir sua vida. Tá dando zoom não, né? Tem uma questão lá doida da zoom. Beleza. Onde eu quero chegar aqui? Ele fica assim, né? É porque ele fica tentando focar em mim. Só que aí, quando eu assisto lá, não fica dando zoom, ele passa lisinho. Só é ali mesmo, eu não sei, não aprendeu. Machine learning, cara, aprendizagem máquina. Cuidado. O celular já está aprendendo sozinho. O que acontece aqui? Se eu for olhar o sódio, eu tenho um elétron na camada de valência. Se eu for olhar o cloro, eu tenho 7 elétrons na camada de valência, na camada mais externa. Aqui, ó. K, L, I. K, L, I. O que é uma ligação iônica? Na natureza, os elementos buscam estabilidade. Eu falei sobre isso. A natureza, no final das contas, tem estabilidade. Pode ser qualquer coisa que você estiver estudando. Boa tarde, mano. Dá uma boa tarde para os espectadores. Só nada está assistindo. Continuando. Então o que acontece?
Quando a gente tem os elementos, quando ele vai fazer ligação química, uma das coisas que a ligação iônica faz é respeitar a regra do octeto. Tem que ter 8 elétrons na última camada para ficar estável. Isso remete ao que? A configuração eletrônica dos gases nobres. Quando você pega lá na tabela periódica, todos os gases nobres que eu falei para vocês, todos os gases nobres, com exceção do hélio, o hélio também entra nesse padrão, eles não reagem com ninguém, em resumo. A não ser que você fosse ali, eletricidade, temperatura, que tem como, né? A gente aplica isso hoje. Mas na natureza você encontra ele isolado e estável. Estável é, em outras palavras, bem consigo mesmo. Você faz a ligação com ninguém, está na paz. Quando você faz a distribuição eletrônica, todo mundo que neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e organoceno, todos eles têm 8 elétrons na camada de valência, por isso que deixa eles estáveis. Só o hélio que não, o hélio só tem 2 elétrons. Então, quem configura com hélio? O hidrogênio. O hidrogênio é o único elemento da tabela periódica que também tem 1 elétron. Então, quando ele faz uma ligação iônica, ele precisa receber 1 elétron para respeitar e ficar em dueto, que é 2 elétrons ficar estável, ficar em paz. A maioria dos elementos, que a gente tem algumas exceções aqui, mas a gente vai focar nessas exceções não. Se depois vai fazer faculdade, exercícios mais a fundo, a gente faz. Não precisa de sofrer isso no ensino médio. Só estou contando que se um dia você for fazer uma graduação ou estudar algo mais, mas o professor me ensinou. Não, já te falei. Mas aqui não interessa isso aí. Em resumo, no ensino médio a gente aprende que o restante dos elementos, eles precisam completar a última camada com 8 elétrons, só isso. Aí na ligação iônica, um vai doar elétrons e vai receber. Então iônica vem de íons. Aqui ó, quem é mais fácil doar elétrons? O sódio que tem uma camada na última camada ou o cloro que tem 7? Quem é mais fácil de doar elétrons? O sódio, porque o outro roda. Então nesse caso aqui ó, quando eu faço a ligação iônica entre o sódio e o cloro, o sódio doa um elétron para o cloro, para ele ficar com 8 elétrons de uma camada. Aqui ó, 5 mais 2 dá 7. Se ele receber mais 1, ele fica com 8, ele fica estável. O cloro fica estável e também o sódio, porque os dois vão estar ligados junto. Aí vem o NaCl, o cloro de sódio que a gente conhece, só que então em resumo vai ficar assim ó, Na+, porque doa 1 elétron, e Cl-, porque o cloro vai receber 1 elétron. Uma regrinha para ajudar a gente a montar as ligações químicas, isso é muito válido, Guilherme, é o seguinte, a gente trocar as cargas usadas aqui, ó. Aí. Ou podia cair pra você. Boca. Sorry. Levantei, Eduardo. O André fez um serviço péssimo. Tira a mão aí, ó. Não, André, já passa. Você vai passar. Ô, você não é nosso, não. Só Vai tá dando aquele passar, zoomzinho. Ah, não. Não, só que tá. Nossa D agora, André. Faz de pé. Volta muito aqui, não vou voltar aqui, tá bom? Alguém botou ele grande na tabela, eu desci pra pegar e inverti. Foi a Vai lâmina. passar, tá bom? Tá não, tá vendo? Tudo bem? Terremotos agora, sem terremotos, né? Beleza. Uma regrinha que tem aqui na ligação iônica é o seguinte: quando a gente gera os íons, como que eu faço para ligar o elemento? Como que eu faço para ligar os elementos? Eu cruzo as cargas aqui, ó. Como é que é aí, Eduardo? Como é que é aí? Agora ficou meio longe aqui mais perto. Você girou aqui, como? É só você cruzar as cargas aqui, ó. Aí vai ficar assim, ó. NaCl, já sabe o NaCl. Como é mais e menos, aqui que seria um, né? Um menos e um mais. Não precisa apresentar. Vou fazer uma ideia hipotética aqui para você ter uma ideia do que eu estou falando. Vou supor que eu tenho um elemento X e Y. O elemento X doou 3 elétrons para um elemento Y. Vou colocar o elemento Y, Y menos. Beleza? Como que eu vou montar os dois?
para ficar bonitinho, respeitando os índices. Quantos elementos que eu tenho que mover de cada um? Eu cruzo as cargas aqui, ó. Aí vai ficar assim, ó. X, Y. Esse 3 vem para cá e o 1 vem para cá. Precisa apresentar 1? Precisa apresentar 1? Não. Então, como que fica a representatividade da ligação iônica e um elemento na forma empírica, em resumo? Ficaria assim. Porque um elemento X doa 3 elétrons de uma vez. Enquanto um elemento Y só precisa de receber 1 elétron. Então, se eu cruzar as cargas, eu consigo já representar corretamente, respeitando e montar uma molécula. Tem como fazer isso? Essa que é a representatividade que eu busco para representar uma ligação iônica. Quando um doa, eu recebo elétron. Eu pego as cargas e cruzo ela e ponto bonitinho. Quando é um, não precisa apresentar. Diferente de um, se apresenta. E está correto. Perguntas? Até o momento não. Continuando. Tudo bem aí, Maria? Tá acabando. Então, beleza. Fórmula eletrônica. A gente vai fazer isso no exercício. Como eu tenho o NaCl, como que eu represento? Isso é uma representação de Lewis, mais um cientista. E você vai ver se em alguns exercícios da sua vida e algumas provas talvez você for fazer por aí. Como que eu represento uma ligação iônica na fórmula eletrônica? Nesse caso, Na+, abre um parênteses gigante aqui, colchete, né? É chato. Não, chave é assim, né? Quantos elétrons eu tenho na camada de valência do cloro? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele não recebeu 1? Ele não recebeu 1? 8. Assim vai trazer. Que legal. Vou fazer a fórmula eletrônica para esse elemento que eu hipoteticamente fiz. Tudo bem, galera? Aí, garoto. Representando. Só para mostrar aqui para vocês aqui. No seu livro está na página 123 e 124, essa representatividade, viu? Vou representar isso aqui na fórmula eletrônica também. O X foi aqui do olho, vai ficar de fora, então é X, 3 mais, 3, Y. Vou falar, que eu acho que não vou justificar, são 7 elétrons igual o cloro, porque tem 7 elétrons na camada de valência. Porque ele doou 3 e cada um Y recebeu 1 elétron, para fechar o inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É assim vai presente. E por que você coloca esse número de Porque ele recebeu elétrons. Simboliza que 3 Y desses, cada um recebeu 1 elétron. Então eu peguei esse elemento e representei na forma eletrônica. Então o exercício seria a gente fazer ele também, treinando. Por que você passou? Porque você pode parar isso em algum exercício, só que o inverso. Ele te entregar isso montado. E falar, e aí, como é que fica a representação empírica disso aqui? A ligação iônica é representada. Aí você tem que lembrar. Perguntas? Página 124 que eu marquei aqui. Então, uma partezinha que eu vou dar um resumo. Ela é mais fácil para desenhar, eu investi muito tempo. Quando a gente tem ligação iônica, ela tem uma estrutura, uma forma. Ele tem igual exemplo. Ah, vou fazer uma tatuagem da cafeína, eu amo café. Antigamente era super diferentão, agora não é. Aí o que acontece? Tem a molécula da cafeína. Ela tem uma carinha, aquela representatividade lá é orgânica. Que lá é uma ligação covalente. Bonitinha. Tem da adrenalina, tem da dopamina, tem... Ligação iônica
A estrutura geométrica dela são através de retículos cristalinos. Qual que é do sódio? Do cloreto de sódio? Essa aqui. A menina lá do terceiro fez na feira, pedi para ela fazer, e o Igor fazer do sulfato sério, porque é uma ligação iônica também. Só que o retículo não é igual a esse, é diferente um pouquinho. Toda ligação iônica ela vai ter uma representatividade de um retículo cristalino. Eles têm uma estrutura um pouquinho diferente um do outro. Ele não tem tatuagem? Você não tem tatuagem? Não. Eu tenho. Duas? Sim? Dá seu like por causa disso. Real ou fake? Real. Bem aqui, ó. Escrito obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus! A gente tem que agradecer todo dia. Obrigado, meu Deus. E a outra? A outra é um símbolo que eu criei de amizade com os brothers. Fraternidade. Você tem tatuagem? Não, por enquanto não. Quando você fizer, vai nesse vídeo. E eu vou comentar. Você vai ter os 10 anos, você fala, professor, eu fiz uma agora. Vou comentar. Pode ser que eu vou fazer obrigado, meu Deus. Então vamos lá. Mas é bom. Vamos lá. Você lembrou de agradecer hoje, pelo dia de hoje? Será? Acabei de agradecer. É, porque o cara já Eu deu também vontade. falei várias vezes aqui, ó. Será? Paga de mentiras. Continuando. Qual que é a ideia? Toda vez que tiver ligação iônica, a representatividade da mola, como é que ela é? Ela é um retículo cristalino. Por isso que ela tem caráter sólido, parece um sal e tudo mais. O sódio, o cloreto de sódio, ele tem esse desenho, essa representatividade. Como se fossem os cubinhos. Beleza. O que isso quer dizer? Conforme uma molécula ela tem uma estrutura, um jeito, vai alterar nela ponto de fusão, ponto de ebulição, o estado físico que ela se encontra em temperatura ambiente, se ela pode conduzir eletricidade ou não, em fatores. Se ela é resistente, se ela é muito, tem mais dureza do que um outro elemento. Vou dar um exemplo do diamante. Porque o diamante é o único elemento que consegue riscar todos os outros. Natural, né? Porque a estrutura dele cria uma dureza superior de todos os outros. Ele não quebra facilmente. E como é que eu vou lapidar? Para o quê? Lapidar, não tem lapidar. Não, tem um processo. Aí eu já não sei te falar o processo bonitinho. Mas geralmente o diamante, ele já vem com uma característica já própria. Porque ele é um retículo. Ele é aplicado em um retículo. Apesar que as ligações entre os carbonos é covalente. É na natureza, não é químico. Não, sou o de... Ah, sim. A galera fez para dar mais valor, né? Aí você tem uns detalhes aqui, ó, vamos lá. Página 124 aí, ó. Apresenta o estado sólido com temperatura ambiente. A pressão de Vamos fazer isso. Oi? Vamos fazer isso. Acender a lâmpada, o sal, e na água. Podemos. Isso é facinho. E tem outros sites que a gente pode usar. Então vamos fazer. Dá um reels legal pro meu Instagram. E um adão legal pra fazer. Pois é. E uma experiência legal. Fechou. Tudo legal. Continuando. Possui elevadas temperaturas de fusão e ebulição. A maioria, não é todos que são iguais, mas a maioria dos retículos é tudo temperatura de fusão e ebulição é alta. Beleza? Ligação iônica. Só para justificar, quando você tem uma ligação iônica, você tem um elemento ligado ao outro, eles são ligados como se fosse um prédio, vou falar nessa ideia assim, a estrutura. É muito mais difícil você quebrar a ligação. Tem que gastar muita energia. O que é energia? Fogo, vou falar nesse sentido. Quando eles são o quê? Retículo cristalino, ligação iônica. Ah, tá. Por isso que as temperaturas de ebulição deles são altas, de fusão também. Por isso você encontra a maioria, quando você está estudando, ela estuda em estado sólido. Quando você tem ligação covalente, não, ela é mais fácil dependendo da ligação. Temperatura ambiente já volatiza e vai embora. Já vira igual um exemplo alto. Desprende muito fácil e vai embora. Tem a ver com a estrutura, a gente vai pensar sobre isso. Apresenta também, são duros e quebradiços. Duros em termos de riscar, quebradiços em termos de você fornecer talvez um impacto, né? Justifica eu falei, um arranjo especial dos íons, frágil e quebradiço, já que deslocamento posiciona íons de cargas iguais uns frente aos outros, causando
forte repulsão consequente ao rompimento de estrutura. Isso vai depender de cada um, viu? Isso aqui só é do NaCl. O sulfato de célio que eu falei para vocês, a estrutura já é diferente um pouquinho. Sulfato de fósforo, se eu não me engano, também. Se eu não me engano, é de fósforo. Tem outra estrutura também. Aí são vários tipos de retículo. A gente não vai ficar estudando eles. Isso aqui é só uma ideia de você imaginar como é com a ligação iônica. Perguntas? Ligação iônica, um doa elétrons, um recebe. Um pode doar mais de um elétron, pode ser 3, pode ser 2. Tem elementos que têm mais tendências de doar. Sabe quando eu uso a tabela periódica? Vocês lembram da eletronegatividade, a eletropositividade? Está associada aí. Eu nem lembro mais o que é isso. O que foi isso aí, velho? Desespero? Galera, os elementos ali do grupo família 1 e família 2 têm tendência em doar elétrons. Quem é da família ali do flúor, dos calcogênicos, família do carbono, tem tendência em receber elétrons. Mas vai depender, viu? Não é todo elemento com elemento que é ligação iônica, não. Tem ligação que vai ser covalente, tem ligação que vai ser metálica. A gente vai falar sobre isso. Exercício do livro. Eu vou fazer isso aí.